Então eu tenho a honra de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu, né, no meu TSD, no meu tempo sozinha com Ele, e falou que era para eu partilhar com vocês nesse domingo, tanto de manhã como à noite. Então a palavra que eu tenho encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. Um versículo bastante conhecido, em que por ele ser conhecido a gente fala de uma forma tão simples, mas o Senhor revelou a grandeza desse versículo, o que ele tem para nós. E nesse capítulo 13 dessa segunda carta à igreja de Corinto, Paulo, que escreve, um homem que antes de conhecer Jesus, era um homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, mas um dia Paulo teve um encontro real com Jesus. E aquele encontro mudou a vida de Paulo verdadeiramente. E uma transformação genuína, que fez com que aquele Paulo, perseguidor de cristãos, se tornasse um Paulo ganhador de almas, né? E Paulo aqui está escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios. Na realidade, ele está escrevendo pela terceira vez para a igreja de Coríntios. E ele está falando para a igreja porque ele tem ouvido que as pessoas estão se afastando do evangelho verdadeiro, que as pessoas estão voltando para o pecado. Ele tem ouvido que as pessoas realmente estão acreditando em falsos profetas, em mentiras. E ele viu que, ele começa então a advertir, ele começa então a escrever, ele começa a se preocupar com essa igreja. E ele começa a falar das advertências que eles precisam voltar. E no final dessa carta, ele termina com uma saudação. E ele termina com esse versículo que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, né? Fala, graça, amor e comunhão sejam com todos vocês. Então, isso foi chamado de bênção apostólica. Foi um decreto que Paulo falou para eles. Foi um decreto de bênção. Olha, se vocês largarem o pecado, se vocês voltarem para os caminhos do Senhor, a graça, o amor e a comunhão sejam com vocês, e isso é que vai fortalecer vocês, e isso é que vai continuar trazendo as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. E essa foi chamada de bênção apostólica. E o significado de bênção, pelo dicionário, pela Wikipédia ou Wikipedia, né, se for num sinônimo, num vocábulo inglês, a definição de bênção significa um desejo bom para alguém, um desejo de sucesso para alguém. Bênção no dicionário que significa assim, uma falta de dificuldade. Mas a bênção apostólica, essa bênção que o Senhor quer que a gente viva, essa bênção que nós vamos começar a viver em 2019, em todas as áreas da nossa vida, é muito mais do que um sucesso. É muito mais do que uma falta de dificuldade. A bênção apostólica é uma declaração, né, da bênção de Deus sobre a vida daqueles que creem e que querem Jesus como Senhor da sua vida. Abençoar, no hebraico, quer dizer barak. Fala para quem está do teu lado, barak na tua vida. Barak. Abençoar é transmitir a ideia da presença de Deus, do seu poder, do poder de Deus e do amor de Deus numa pessoa. Será abençoado. Quando eu digo, Felipe, seja abençoado, é que a presença de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, sejam sobre a tua vida. E a presença de Deus é que traz vitória sobre tudo e sobre todas as coisas.
Sabe por quê? Essa bênção apostólica. Sabe por que Paulo lembrou que na bênção, que o Senhor quer que a gente viva em bênção, na plenitude com Ele? Porque desde a criação, quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Ele fez para o homem foi, decretou, você está abençoado. Gênesis 1:28 diz assim: e criou Deus o homem, a mulher e os abençoou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e bateu um carimbo. Abençoados. Isso não mudou. Isso foi a criação, esse foi o propósito de Deus, esse é o projeto original de Deus em mim e você. Tem um carimbo, pá, da mão de Deus. Você é abençoado, você é abençoada em nome de Jesus. Mas o diabo, como ele sabia, né, que na presença de Deus, porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus estava lá. Nele, em Deus, no relacionamento com Deus, na presença de Deus, o homem era abençoado. E vivia tudo, a provisão, o cuidado, o amor, a direção, tudo vivia vindo de Deus para a vida do homem e da mulher. E isso não mudou, Deus quer que a gente continue vivendo tudo que tem nele. Mas como o diabo é sujo, né? Ele introduziu o pecado, e o pecado realmente nos afastou de Deus e tem nos afastado de Deus. Mas quando a gente entende que a gente é abençoado, que essa bênção apostólica, esse decreto lembrado por Paulo, fala aqui que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, tem que estar com a gente começa a entender então, o que é a graça? A graça. Graça é um favor não merecido. Algo que a gente não merecia, concedido por Deus para nós através de Jesus. Jesus veio, saiu do seu trono, morreu na cruz por amor à nossa vida, triunfou sobre o diabo, sobre o inferno, perdoou os nossos pecados. Então, portanto, quando eu me arrependo e aceito o que Jesus fez na cruz por mim, eu começo a viver a graça. Quando eu aceito e me arrependo dos meus pecados, eu começo a viver essa graça. Arrependimento, não remorso. Arrependimento é algo, uma tristeza tão profunda que traz transformação de vida. Eu me arrependo e eu realmente nunca fico enojado, meu coração fica enojado do pecado. Remorso não, remorso dá tristeza, mas passa uma semana, 2 meses, 1 mês, 2 meses, e a gente faz de novo. Não, quando eu entendo o que Jesus fez naquela cruz por amor à minha vida, né? Eu tenho que me arrepender e ter a minha vida transformada. Essa é a graça do Senhor Jesus que tem que estar com a gente. O que é o amor? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Fala para quem está do teu lado, não adianta você tentar entender, nem definir que amor é esse. Mas é um amor que faz parte do caráter de Deus, da soberania de Deus. É um amor que não é amor por sentimentos. É um amor impossível de compreender, impossível de definir. É um amor que faz do nosso Deus ser um Deus grande, incomparável. Não há outro como Ele. Não há outro poderoso como Ele. Ele é Deus, Ele existe, Ele é real. É um Deus infinito. É um Deus imutável. Esse amor faz desse Deus imutável. Ele não muda. Ele não, como diz a palavra, ele não é homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. Ele te ama e ponto final. Nada vai mudar esse amor dele por nós. Ele é imutável. É um amor incondicional. Esse amor de Deus não dá condição. Se você pecou, se você não pecou, Ele te ama. Ele te ama. Não tem condição. Mais inteligente, menos inteligente, não existe condição. Você é amado e amada de Deus. Esse amor de Deus faz com que Ele seja um Deus soberano. Não há ninguém mais poderoso que Ele, acima dEle. Não há. Esse amor de Deus, Deus é amor. Mas antes da gente passar, eu quero que você entenda que Deus é amor. Mas, Salmos 145, 9, diz assim, que o Senhor ama todos.
Ama a todos. Ó. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus amou o mundo. Deus ama a todos. Porém, no verso 17, 18, diz assim: o Senhor ama a todos, mas o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Mas o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com... Verso 19, realiza os desejos daqueles que temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Quero te dizer que Deus ama a todos, mas as bênçãos do Senhor são só para aqueles que invocam verdadeiramente o Senhor como o Senhor da sua vida. Quero dizer que Deus ama a todos, mas o ouvir dele, o cuidar dele, o sobrenatural dele são para aqueles que verdadeiramente querem e creem nele como Senhor e Salvador. Né? E então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. O que é comunhão, então? Comunhão é união. Comunhão são duas ou mais pessoas fazendo coisas juntas em harmonia. Ter comunhão é ter coisas em comum. Ter comunhão são partilhar experiências. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Mas para a gente ter comunhão, a gente precisa conhecer a pessoa que a gente vai ter comunhão. Como trocar experiências. Como partilhar de coisas, ter coisas em comum com alguém que a gente não conhece. Então, quando fala em comunhão do Espírito Santo, a gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente precisa conhecê-lo. Como ter comunhão, como ter koinonia com o Espírito Santo. Fala, opa, bispo, hoje nós vamos sair daqui poliglota, né? Abençoar no grego, no hebraico é barak. Você já abençoou quem está do teu lado? Abençoa, fala barak sobre a tua vida. E koinonia no grego quer dizer comunhão. E fala, eu quero ter muita koinonia com você. Falou? Como então ter comunhão com o Espírito Santo? O que fazer, né, para conhecê-lo? Precisamos todos os dias compartilhar tudo com o Espírito Santo. Precisamos derramar o nosso coração para Ele, as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas expectativas, as nossas tristezas ou as nossas alegrias. E quando a gente compartilha, quando a gente derrama o nosso coração para Ele, Ele derrama o coração dele para nós. E a gente compartilha um coração entristecido e Ele derrama do coração dele uma alegria sobrenatural. A gente compartilha de um coração angustiado, Ele derrama do coração dele uma paz, shalom, que excede todo entendimento. Precisamos começar a compartilhar verdadeiramente uma vida com o Espírito Santo. Precisamos ter parceria com Ele, para que essa comunhão exista. Precisamos ser parceiros. Parceiros, o Espírito Santo quer participar da nossa vida. Parceiros não só no domingo, não só na hora dos cultos, mas um parceiro todos os dias, um parceiro com o nosso falar, no nosso agir, no nosso andar, no nosso vestir, um parceiro. Para terem comunhão com o Espírito Santo, precisamos ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Abrir os nossos segredos, escancarar as nossas mazelas, os nossos pecados. Ai, não, mas Ele já sabe. Não, Ele sabe sim, mas declara, abre a boca e declara. Tem intimidade com Ele, fale. Para que nessa intimidade, a parceria, você está derramando o teu coração e Ele venha com restauração, cura e perdão para a tua vida. Precisamos ter camaradagem com o Espírito Santo. Você sabe o que é camaradagem? No dicionário, camaradagem é a mesma coisa que comandante. E um comandante, ele guia, ele direciona um navio. Precisamos, nessa comunhão com o Espírito Santo, pedir que Ele direcione as nossas vidas e deixá-lo direcionar as nossas vidas. E aí, quando Paulo, então, declara essa bênção apostólica, e ele declara que
com amor, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, e sendo sobre a vida de vocês, vocês serão abençoados. Eu pergunto, e por que não estamos vivendo essas bênçãos? Porque quando a gente fala da graça de Jesus, porque quando a gente fala que Jesus morreu na cruz por amor à nossa vida, a gente fala com a maior facilidade. Jesus morreu na cruz por amor à nossa vida, mas foi terrível, né? Você viu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Por que a gente fala dessa graça, desse favor imerecido, tão fácil, sem sentir verdadeiramente aquilo que Ele fez? Por que quando a gente fala do amor de Deus sobre a nossa vida, a gente fala, Deus é amor, Deus me ama, mas na primeira luta que aparece, fala, Deus não me ama, não é possível isso acontecer comigo, Deus não me ama. Por que será que a gente fala isso? Sabe por quê? Porque a graça de Jesus já veio, a graça, aquilo que Ele já fez, já está disponível para nós. O amor de Deus desde a criação, foi o projeto original de Deus, já está disponível para nós. Só que a comunhão do Espírito Santo está disponível, mas depende de mim e de você para buscá-la e para tê-la nas nossas vidas. A gente não entende o que é a graça de Jesus, a gente não vive o amor de Deus, sabe por quê? Porque a gente não tem comunhão com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem verdadeira comunhão com Ele, quando a gente derrama o nosso coração, a gente começa a ouvir a voz dEle, transformar a nossa vida, ser cheio da plenitude dEle, daquilo que Ele é, e começa a entender, Senhor Jesus, naquela cruz, o Senhor morreu por mim. Quando Deus me criou, Ele sabia que um dia, que Ele sabia que 27 de março de 1964, vou fazer 55 anos agora, daqui a um pouquinho, eu iria nascer. Ele estava naquela cruz, porque Ele falou, um dia a Débora vai nascer, e é através de mim que ela vai ser salva. Senhor, com comunhão com o Espírito Santo, eu entendo, Espírito Santo, não me deixa pecar mais, para não entristecer o coração de Jesus, que sonhou comigo antes de eu nascer e morreu naquela cruz, quando eu devia estar lá. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu entendo o amor de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, e Ele declarou, sejam abençoados. E a palavra diz que Deus amou o mundo, eu declaro, eu sou amada de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele sabia que eu ia nascer. Eu sou amada de Deus e na minha vida tem um carimbo. Pá! Abençoada! Mas eu só entendo isso quando eu tenho comunhão com Deus. Crente desanimado não tem comunhão com Deus. Porque a gente rasga o nosso no compartilhar, na intimidade, na parceria. A gente compartilha o desânimo, o cansaço. E Ele partilha do coração dele e fala, seja forte e corajosa. Eu estou contigo todos os dias da tua vida, por onde quer que você ande. Crente murmurento, que murmura de tudo, fofoqueiro. Crente que fala palavrão, que não consegue mudar os hábitos de falar, ou não consegue mudar suas atitudes agressivas. Eu sou assim mesmo, viu, bispo? Eu sou honesto, eu falo, dou a quem doer. Não, é falta de educação, porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Bispa, você está batendo? Não, eu não estou batendo. Eu estou te falando que chegou o tempo de você viver as bênçãos do Senhor. Tema da mensagem de hoje, 2019, ano de viver a bênção apostólica nas nossas vidas. Crente que não dá testemunho, não tem comunhão com o Espírito Santo, não entende o que Jesus fez na cruz e não ama Deus. Crente que eu não consigo. Não consegue porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Porque pode não conseguir um dia, 2, 3, mas pedindo para o Espírito Santo vai chegar um dia que vai ser fortalecido e vai conseguir, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Crente que
se veste de qualquer jeito, não tem comunhão com o Espírito Santo. E não estou falando de qualquer jeito de roupa. Eu estou falando que a igreja não está se modernizando, mas se mundanizando. Nós podemos ser modernos sem ser mundanos, só aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que saber que somos referência de Jesus por onde quer que a gente passe. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida, mas precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E ver Jesus na nossa vida não podemos fazer nada, não podemos ser alegres, não podemos dançar, não. Na presença do Senhor Ele fala, você pode tudo, só não pode pecar. É na comunhão com o Espírito Santo que somos fortalecidos, alegrados, renovados, curados, libertos. E é nessa comunhão que a gente entende o que Jesus fez naquela cruz, aquele sofrimento, aquela morte, aquela dor, era para mim estar lá. Mas Ele fez porque Ele sabia que no século 20, nem no 21, eu ia nascer, que você ia nascer. Ele fez por mim, por você, e isso faz com que cada vez que eu participe da ceia do Senhor, eu faça em memória dEle, louvando e agradecendo pela graça, pelo favor que eu não merecia, mas que seja essa graça sobre a minha vida, para que todos possam conhecer esse Jesus maravilhoso. Por sinal, é na comunhão com o Espírito Santo que a gente recebe os valores das coisas. Aquilo que Jesus fez na cruz, hoje é lembrado na ceia do Senhor Jesus. E quem não tem comunhão com o Espírito Santo, perde a ceia com a maior facilidade, porque estava com sono, ou porque estava cansado, ou porque não estava com vontade de ir na igreja. Mas na comunhão com o Espírito Santo, quando eu entendo o que é essa graça, eu falo, não, Senhor, hoje é domingo de ceia, e eu vou celebrar em memória aquilo que o Senhor fez por mim sem eu merecer. Eu ando todo dia como filha amada de Deus, sabendo que na minha vida, na tua vida, tem um carimbo, abençoada por Deus. Só que para voltar a esse projeto original da criação, porque Deus não mudou. Acabei de falar para você que o amor de Deus é imutável, Deus não muda, Ele não mudou. Ele continua amando o homem, amando a sua criação. Deus amou o mundo, Deus amou tanto que Ele criou o homem para se relacionar com Ele e nele para ser abençoado. Aí o pecado veio separar o homem de Deus. Aí o homem teve que sair da presença de Deus. Mas Deus não desistiu. E aí no Antigo Testamento Deus falou, não, eu quero que o homem viva a minha bênção se relacionando comigo. E no Antigo Testamento então Ele estabeleceu os sumos sacerdotes, os profetas, quando eles construíam um altar e sacrificavam um animal, era o momento de ter um relacionamento com Deus. Porque Deus queria esse relacionamento. Não, mas eu quero mais. E os anos foram se passando. E o Senhor mandou Jesus para a terra, e realmente o Senhor Jesus morreu naquela cruz, e quando o Senhor morreu, o véu se rasgou, e tivemos livre acesso a Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, ficou aqui na terra, mas Ele voltou aos céus, mas Ele deixou um Consolador, para não ficarmos órfãos, para continuarmos buscando a viver a bênção de Deus, o projeto original de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Só que o diabo sabe que se a gente tiver comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com Deus. E quando eu falo Espírito Santo, essa é uma bênção trinitária, né? Uma bênção do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um só Deus, são três, mas são um. Aí você fala assim, como é que é isso? Eu falo para você, não existe explicação racional nem filosófica para isso. É uma experiência sobrenatural que você pode ter com Ele se você crer e buscar a presença dEle. Não dá para explicar.
Eu só quero te dizer que o que mais o diabo tem feito é roubar o nosso tempo de comunhão, de intimidade, de parceria, de compartilhar, de camaradagem com o Espírito Santo. Mas 2019 vai ser um ano em que a gente vai falar da busca, do relacionamento. E domingo que vem começa, o apóstolo vai dar início ao primeiro relacionamento, que é o da altura. Isso é outra mensagem. Mas eu quero te dizer que a nossa natureza contaminada pelo pecado, a nossa carne, nos faz sermos incapazes de amar a Deus, de receber a graça de Jesus e de ter comunhão com o Espírito Santo. A nossa natureza não vai fazer isso. Então, o que a gente precisa é uma decisão. O que você vai fazer da tua vida? Você vai continuar vivendo a mesmice de todos os dias? A mesmice de vir à igreja aos domingos e talvez às terças-feiras? Ou você vai decidir viver a presença, a plenitude, a vida de um Deus vivo, real e poderoso na tua vida e através da tua vida, todos os dias que ainda restam para serem vividos? A minha decisão foi, um dia, realmente, tomei posse, verdadeiramente, de querer essa comunhão e o relacionamento com Deus. E eu espero um dia que eu e você declaremos juntos Gálatas 2:20, que diz assim. Paulo também falando, né? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual é a tua decisão? Continuar vivendo vida de religioso, de domingueiro? Ouvindo falar de um Deus poderoso que opera milagres, mas que você nunca viu na sua vida? O Senhor está voltando. Chegou, Ele quer ainda que a terra viva o mover sobrenatural da presença dEle. Mas a graça de Jesus já está à disposição, já foi feita. O amor de Deus já foi derramado. E o Espírito Santo já está disponível para nós. Agora, a comunhão, a parceria são de dois. Você precisa fazer a sua parte. Não cobre de Deus nada. Quando a gente fala assim que não consegue, eu não consigo. Você está declarando que você não tem comunhão mesmo com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o maior é o que está em você do que o que está no mundo. E o maior só está na gente quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo. Eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não... Tenha comunhão. Busque o Espírito Santo. Deixa Ele se revelar sobre a tua vida. E conheça a graça daquilo que Jesus fez de verdade na tua vida, de uma forma sobrenatural. Uma forma que até dói o coração quando a gente lembra o que Ele fez. E viva esse amor de Deus que nunca mais vai fazer que aquele que vive o amor de Deus não tem baixa estima, não tem complexo, não tem, ai bispo, você está falando, não tem. Porque sabe que foi exatamente assim que Deus me criou. Eu posso não ter olhos azuis, posso não ter a altura que eu gostaria, ou o corpo que eu gostaria, mas foi dessa maneira que Deus me criou. É dessa maneira que Ele me ama. E é dessa maneira que tem o carimbo. Baraque, abençoada. Fecha os teus olhos. Rasga o teu coração diante do Senhor. Que verdadeiramente você quer viver com Ele. Se você quiser viver os milagres, o sobrenatural dEle, você vai ter que, a partir de hoje, decidir ter comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Ter koinonia, compartilhar, ter parceria, intimidade, camaradagem com Ele. Abrir mão do eu e querer só Ele.
E quando a gente busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, não se preocupe. Nos mínimos detalhes, todas as demais coisas Ele traz à existência. Qual é a tua decisão para 2019? Qual é a tua decisão para a tua vida? A gente olha daqui de cima, a gente vê pessoas desejosas, mas a gente vê pessoas incrédulas, sonadas. Eu quero te dizer que é isso que o diabo quer que você continue sendo. Afastado da comunhão e da presença de Deus, para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Mas nessa noite eu quero desmascarar todo o inferno sobre a tua vida e declarar: volta ao projeto original de Deus, ao projeto da criação, ao relacionamento com Deus face a face, tomando posse da bênção de Deus sobre a tua vida.